Um rapaz cheio de sonhos, com o mundo nas mãos, embarca em um voo, mas é brutalmente arrancado de seu assento, acusado sem razão, humilhado na presença de uma plateia de estranhos. A comissária, movida por preconceitos que nem ela mesma consegue notar, chama a polícia, sem fazer a menor ideia de que o pai daquele rapaz guarda um segredo capaz de fazer a companhia aérea desmoronar. Esta é a história de uma injustiça que clama por vingança, uma faísca que vai acender seu coração. Se a revolta queima em seu peito, deixe o seu like e comente justiça, para que o mundo ouça o seu grito em nome da verdade. O sol da manhã atravessava as grandes janelas do aeroporto, banhando o saguão com uma luz reconfortante, cheia de possibilidades. Jayden, um rapaz negro de 25 anos, atravessava o corredor com a confiança de quem sabe exatamente para onde quer ir. Seu terno, um modelo cinza escuro de corte preciso, destacava a silhueta esbelta. A gravata de seda refletia um brilho sutil, quase como um troféu pelas dificuldades vencidas. Nos ouvidos, fones sem fio tocavam uma envolvente melodia de samba jazz, um elo sonoro com suas raízes cariocas, enquanto ele se concentrava nas negociações que estavam por vir. Segurava nas mãos um livro sobre empreendedorismo, cheio de anotações nas margens, mostrando uma alma inquieta, movida pelo conhecimento. Jayden não era apenas um mero passageiro na classe executiva. Ele era um rapaz que trazia nas costas o peso de seus grandes sonhos, que desafiavam tanto os olhares curiosos quanto os desconfiados que o seguiam. Ele trocou um aceno gentil com Amanda, uma mulher de negócios que se sentara ao seu lado e que notara a presença magnética dele. "Boa viagem", disse ela, com um aceno cheio de cordialidade. Jayden respondeu com um "obrigado", cheio de carisma, enquanto se acomodava na poltrona, o corpo relaxado, mas a mente já focada nas reuniões que estavam por vir. Mas o destino é cruel e cheio de surpresas. Mal o avião decolou e se estabilizou nas nuvens, a comissária Sofia, uma mulher de meia idade, de olhar duro como o aço e postura implacavelmente austera, fixou os olhos em Jayden. Algo na presença dele a perturbava profundamente. Algo que nem ela sabia nomear, aumentando a pressão em seu peito. Foi até ele, os saltos dos sapatos ressoando pelo corredor, e exigiu com um tom cortante: "Seu bilhete, por favor." A voz afiada como uma lâmina, os olhos estreitados como se não caçasse uma irregularidade. Jayden, ainda assim calmo, fruto de tantos olhares assim que já enfrentara, entregou o bilhete com um sorriso gentil, quase desafiador. "Aqui está", disse ele, com uma doçura que contrastava com a hostilidade que o cercava. Sofia examinou o bilhete como se ele escondesse um grande golpe. Foi quase como se ela já o tivesse condenado antes que ele pudesse se defender. "Há um problema neste bilhete", disse ela, aumentando o tom, atraindo a curiosidade de outros passageiros. Jayden ergueu uma sobrancelha, ainda calmo, enquanto uma faísca de indignação começava a brilhar em seus olhos. "Como assim? Verifique o sistema, tudo deve estar correto", disse ele, com uma firmeza que deixava claro que ele sabia que a razão estava do seu lado. Mas Sofia deu um passo à frente, aumentando a presença, como se ele já representasse uma ameaça. "Você precisa me acompanhar neste momento." O coração de Jayden bateu mais forte, não de medo, mas de revolta, fruto de tantos olhares, como o de Sofia, que ele já recebera nas calçadas do Rio, nas escolas públicas, nas empresas nas quais ninguém esperava que ele pudesse brilhar. Ainda assim, ele se levantou, a cabeça erguida, os ombros retos, enquanto caminhava pelo corredor, junto de Sofia, sendo atravessado pelos olhares como se ele já estivesse sendo julgado. Amanda, a mulher ao seu lado, franziu o senho. Algo estava profundamente errado e discretamente pegou o celular, enquanto os dedos tremiam de indignação. Começou a filmar tudo. Na parte de trás da cabine, Sofia cruzou os braços, o queixo erguido como uma pessoa que se sente a dona da situação. "Seu bilhete é fraudulento", acusou, sem apresentar qualquer prova. "Você não deveria estar aqui." Foi um golpe, um tapa na alma de Jayden, que permaneceu de pé, apesar de tudo, enquanto seus olhos começavam a arder de dor e revolta. "Verifique o sistema. Meu bilhete é válido. Eu exijo falar com um supervisor", disse ele, a voz serena, mas cheia de uma força que fez Sofia hesitar por um breve momento. Em vez de recuar, ela puxou o rádio e solicitou reforços. "Temos um passageiro problemático na classe executiva."
disse, os olhos cravados em Jayden como se ele representasse um perigo. Um burburinho se instalou na cabine. Um zumbido, de curiosidade, revolta, espanto. Amanda continuava filmando tudo, a respiração pesada, a raiva aumentando. Como era possível que ele estivesse sendo tratado assim, sem qualquer razão, sem qualquer prova? Os agentes de segurança subiram a bordo, suas botas pesadas reverberando pelo corredor. "Senhor, venha conosco", disse um deles, enquanto o outro exibia um par de algemas reluzentes. O estômago de Jayden se contraiu, mas ele não se dobrou à humilhação. Ergueu as mãos, permitindo que o algemassem, enquanto os outros passageiros assistiam. Alguns em choque, outros em um silêncio cúmplice que pesava como chumbo. Amanda apertou o enviar, compartilhando o vídeo com um amigo jornalista pelo Wi-Fi do avião. "Isso não pode ficar assim", disse, a voz tremendo de indignação, enquanto algumas lágrimas começavam a escorrer. Outros passageiros puxaram seus próprios celulares, aumentando a onda de revolta que começava a se formar na cabine. No aeroporto, Jayden foi levado para uma sala de interrogatório, um cômodo cinzento, gelado, cujas 4 paredes pareciam absorver qualquer sinal de humanidade. Ele se sentou, ainda com as algemas nos pulsos, o olhar fixo na superfície de metal que usaram como mesa, enquanto a cabeça trabalhava a mil. Ele não era apenas um rapaz num voo, ele era Jayden Duarte, o filho de Marcos Duarte, um magnata brasileiro cujas conexões atravessavam os corredores do poder. Marcos era um homem que construíra seu império a partir do nada, vencendo as mesmas desconfianças, os mesmos olhares que neste momento estavam tentando humilhar seu filho. Jayden pegou o celular, os dedos se movendo com destreza apesar das algemas, e mandou uma mensagem para o pai. "Incidente no voo. Fui humilhado. Preciso de você." Um sorriso quase invisível se desenhou em seus lábios. Ele sabia que o jogo estava prestes a virar. Ele não era uma vítima. Ele era uma força prestes a ser liberada. Enquanto isso, na cabine, Sofia continuava suas atividades, o queixo erguido, o rosto transformado numa máscara de autoconfiança vazia, enquanto os olhares de reprovação de seus colegas pesavam nas suas costas. Lucas, um comissário gentil e experiente, ainda tentou intervir, a voz baixa, quase um sussurro. "Sofia, você passou dos limites. Ele não fez nada. Você o acusou sem razão." Mas ela o cortou, os olhos faiscando de raiva. "Eu sei o que vi. Ele não pertence à classe executiva. Pessoas como ele não pertencem a este lugar." Suas palavras, cheias de veneno, fizeram Lucas dar um passo para trás, enquanto ele sacudia a cabeça quase como se dissesse: "Você ainda não sabe o que acabou de fazer. Isso vai custar caro. Caríssimo." A comissária ignorou o aviso, mas uma sombra de dúvida atravessou seu rosto por um breve instante, logo abafada pelo orgulho que a consumia. A raiva de Jayden, embora contida, ardia como uma brasa nas profundezas de seu peito. Ele não era apenas um rapaz, enfrentando uma injustiça. Ele era o eco de gerações que passaram pelas mesmas humilhações, pelos mesmos olhares atravessados que julgam pelas aparências, que fecham as portas antes que ele tenha a chance de atravessá-la. Mas Jayden não se curvaria. Ele sabia que a sua história não terminaria naquela sala gélida, enquanto aguardava, algemado, pelas consequências de um preconceito que nem ele, nem ninguém deveriam tolerar. O vídeo gravado por Amanda já começava a se espalhar nas redes, compartilhado por milhares, comentado por dezenas de milhares. Isso é racismo puro. Como ousam tratar alguém assim? Justiça para Jayden. A hashtag se transformava num grito coletivo que atravessava o mundo, enquanto a companhia aérea continuava suas atividades como se nada tivesse acontecido. Mas o planeta estava de olhos bem abertos. A revolta crescia, não apenas em Jayden, mas em cada pessoa que assistia às imagens, em cada coração que se incendiava junto com ele. A humilhação que Jayden sofrera não era apenas um assunto pessoal. Era um grito contra séculos de injustiça, um protesto contra um sistema que ainda olha para pessoas como ele com desconfiança, exigindo que provem o direito de estar onde estão. E enquanto ele continuava sentado na sala de interrogatório, com a dignidade intacta, o mundo começava a escutar a sua história. Marianne, cega pelos seus preconceitos, nem suspeitava que o fogo que acendera estava prestes a consumi-la. Ela achava que vencera, que calara Jayden, mas estava profundamente errada.
Aquele rapaz que ela humilhara não era apenas um passageiro. Ele era o herdeiro de um legado que sacudiria tudo. E quando o pai de Jaden entrasse em cena, a justiça deixaria de ser apenas uma palavra vazia. Ela se transformaria numa tempestade. A injustiça que Jaden enfrentou é um tapa na cara de todos nós. É o ponto de virada para uma mudança que ninguém consegue frear. Deixe o seu like e comente justiça, mostrando que estamos junto de Jaden e de todos que enfrentam a mesma dor todos os dias, porque essa história apenas começou, e no próximo capítulo, o segredo que o pai de Jaden carrega nas mãos colocará tudo de cabeça para baixo. Prepare-se, a verdade chegou implacavelmente. A humilhação de Jaden parecia gravada na pedra, selada pelo peso das algemas e pelo veneno dos olhares preconceituosos. Mas nas sombras, uma tempestade começava a se formar, um furacão de justiça que engoliria tudo pelo caminho. Mary Ann, a comissária cega pelos próprios preconceitos, saboreava uma vitória vazia, sem imaginar que o pai de Jaden, um titã brasileiro cujas mãos controlavam um império, estava prestes a fazer a companhia aérea ruir. A raiva que ardia no peito de Jaden se transformava num incêndio incontrolavelmente poderoso, incendiando corações pelo mundo afora. Prepare-se, porque o jogo virou, e a verdade chegou com a força de um trovão que estremecerá os céus. Na sala de interrogatório do aeroporto, um lugar gélido, cujas 4 paredes cinzentas pareciam absorver qualquer traço de humanidade, Jaden continuava sentado, as algemas ainda ferindo seus pulsos, enquanto a alma se mantinha inabalavelmente livre. Ele não era apenas um rapaz humilhado. Ele era Jaden Duarte, o herdeiro de um legado nascido na dor, na dificuldade e na resistência. Seu pai, Marcos Duarte, era uma lenda viva no Brasil. Um homem que vencera nas favelas do Rio de Janeiro, onde o sol escaldante e as dificuldades estavam presentes em cada passo, transformando a adversidade em um motor para o triunfo. Ele construíra um império com suor, inteligência e uma disposição feroz de vencer quaisquer dificuldades. Exatamente o que ele esperava que seu filho fizesse. Como acionista majoritário da mesma companhia aérea que ousara tratar seu herdeiro como um criminoso, ele era uma força que poucos tinham a coragem de enfrentar. A mensagem de Jaden, incidente no voo, fui humilhado, preciso de você, chegou como um raio na alma de Marcos. Em seu amplo escritório, nas últimas horas da noite, ele leu suas palavras, enquanto o seu coração, normalmente calmo como o mar antes de uma tempestade, começava a se agitar. Ele deu o play no vídeo enviado por Amanda, a passageira que registrara tudo, e assistiu, em um silêncio pesado, cada frame daquela humilhação. Cada um sendo uma ferida reaberta, um lembrete das injustiças que ele próprio enfrentara nas mesmas circunstâncias. Ele apertou o celular nas mãos com tanta raiva que os nós dos dedos embranqueceram. Eles vão pagar caro por isso, muito caro. Dentro do avião, a cabine já começava a reverberar de revolta. O vídeo de Amanda, compartilhado nas redes, como uma onda que se espalha pelas praias, atingia milhões de visualizações. A hashtag Justiça para Jaden começava a aparecer nas plataformas, junto de mensagens exigindo que os culpados prestassem contas pelos seus atos. Passageiros que estavam presentes se manifestavam. Uma mulher com o bebê nos braços disse ao marido, com lágrimas nos olhos, que se isso aconteceu com ele, também podia acontecer com o seu próprio filho. Um empresário idoso, de mãos, calejadas pelas experiências de uma vida, balançou a cabeça inconformado. É uma vergonha, ele não fez nada, apenas existe. Amanda continuava a receber mensagens de apoio nas redes, aumentando ainda mais a onda de revolta. Ela sabia que fizera a escolha certa, que a injustiça que expusera ao mundo não seria facilmente esquecida. E enquanto tudo isso se desenrolava, Sofia, alheia ao furacão que se formava, continuava suas atividades, mostrando uma arrogância que começava a se rachar. Os olhares de seus colegas estavam cada vez mais pesados, principalmente o de Lucas, o comissário gentil que a confrontara nas sombras. Você cometeu um erro gravíssimo, Sofia, disse ele, a voz baixa, quase como o gume de uma lâmina. Você julgou sem saber. E neste exato momento, o mundo inteiro é testemunha do que aconteceu. Ela deu uma gargalhada nervosa, quase histérica, na vã tentativa de se enganar. O mundo? Isso é apenas um passageiro qualquer. Ele
Quer aparecer? Mal sabia ela que o nome de Jayden já atravessava fronteiras e que nada seria como antes. Meu trabalho. Mas Lucas a encarou, os olhos acesos por uma certeza que a fez estremecer. Você nem faz ideia de quem ele é, disse ele com uma gravidade que atravessava o peito de Sofia. E quando descobrir, vai desejar nunca ter cruzado o caminho dele. Em São Paulo, Marcos Duarte nem esperou um único segundo. Pegou o telefone e discou o número de Roberto Almeida, o CEO da companhia aérea, um homem cuja carreira dependia do apoio de investidores como ele. Quando Roberto atendeu, a voz de Marcos chegou como um trovão, reverberando muito além das 4 paredes daquela sala. Você viu o vídeo? Sabe quem é o rapaz que essa comissária humilhou? Disse ele sem rodeios, cada palavra pesada, como chumbo, cheia de uma raiva contida, quase feroz. Roberto gaguejou, tentando encontrar uma saída, uma explicação vazia, mas Marcos o cortou como um cirurgião preciso. É meu filho, Roberto, meu filho, e eu quero cabeças rolando por isso. Você tem 1 hora para resolver essa situação. Ou vou ao conselho e garanto que a sua companhia vá sangrar até o último centavo. Ele desligou o telefone sem se despedir, enquanto já acionava a sua equipe jurídica. Uma máquina azeitada de advogados que sabia exatamente como ele jogava o jogo do poder. Ele não era apenas um mero empresário. Era um estrategista, um guerreiro que transformava raiva em ação. Marcos mandou uma mensagem para Jayden. Fica tranquilo, estou cuidando de tudo. Eles ainda vão se arrepender de cada um dos segundos que te fizeram sofrer. Na sala de interrogatório, Jayden leu a mensagem e um brilho de determinação atravessou o seu olhar. Ele sabia que a humilhação que atravessara não seria o fim. Seria o ponto de virada para algo maior. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, enquanto deixava a raiva se converter em propósito. No avião, a situação continuava aumentando como uma onda prestes a se romper. O capitão, já a par do que estava acontecendo, chamado pelo controle de solo, pelo vídeo que se tornara viral nas redes, pelas ligações furiosas de Marcos, mandou que Sofia se apresentasse na cabine. Você tem ideia do que fez? Disse ele, a voz pesada como uma lâmina que corta o ar. Sofia, surpresa, tentou se defender, erguendo o queixo com uma confiança que começava a se despedaçar. Eu fiz o meu trabalho, capitão. O bilhete dele era suspeito, mas o capitão sacudiu a cabeça, com uma expressão que era a de um juiz na hora da sentença. O bilhete era válido, e o rapaz que você humilhou é Jayden Duarte, o filho de Marcos Duarte, o maior acionista desta companhia. Você acabou de cavar a sua própria cova, Sofia. Mariane engoliu em seco, os olhos arregalados, enquanto o pânico começava a tomar conta de seu corpo. O capitão continuou implacavelmente. Você não vai mais interagir com ele neste voo. E reze para que isso não vá custar tudo o que você conquistou. Sofia voltou à cabine, as pernas trêmulas, os olhos evitando os dos colegas, que a observavam com uma mistura de desprezo, raiva e pena. Um comissário, ainda cheio de bondade, apesar do cinismo que começava a se formar, aproximou-se de Jayden, que já fora liberado pelas autoridades e que neste momento estava de volta ao seu lugar na classe executiva. Desculpe pelo que aconteceu, disse ele, a voz baixa, quase embargada pela vergonha. Isso não é o que somos. Jayden ainda trazia a raiva como um tambor surdo nas profundezas do peito, mas olhou para ele com um aceno contido, cheio de dignidade. Obrigado, mas isso ainda não acabou. A revolta na cabine aumentava, como uma onda que ninguém podia conter. Alguns passageiros, já cientes da situação, passaram a confrontar Sofia. Uma mulher de meia idade, com um sotaque baiano forte nos, levantou-se apontando o dedo para a comissária. Você deveria ter vergonha. Como é que você faz uma coisa assim, humilhando um rapaz apenas por ele ser ele? Isso é desumano. Outros aplaudiram, aumentando o coro de indignação. Um estudante universitário que exibia dreads e uma camiseta com o rosto de zumbi, dos Palmares, cerrou o punho e disse: esse é o Brasil de hoje, ainda vivemos assim, fora o racismo. Com o apoio dos passageiros, a revolta acendeu como um raio nas redes. Sofia, tentando se esconder na galley, era atingida pelas mensagens de desaprovação que estavam por todos os lados. Lucas, o comissário veterano, ainda tentou aconselhar. Peça desculpas, enquanto é tempo. Mas ela o ignorou, enquanto a arrogância lutava para permanecer de pé,
embora o medo já começasse a envolvê-la. Sofia se trancou na galeia, as mãos tremendo, o rosto molhado de suor, enquanto se convencia de que ainda estava no controle, embora essa mesma ideia já começasse a se desfazer nas mãos. Neste meio tempo, nas redes, a história de Jayden se transformava num fenômeno global. O vídeo compartilhado por Amanda já somava dezenas de milhões de visualizações, sendo compartilhado por celebridades, ativistas, políticos e pelas pessoas comuns que se identificavam nas dores de Jayden. A justiça para Juan chegou ao topo dos trending topics, enquanto comentários como "isso é inaceitável" e "o Brasil precisa mudar" apareciam nas plataformas. Jornais e portais começaram a cobrir o escândalo com matérias contundentes. Companhia aérea humilha o filho de um magnata em um escândalo racista. Racismo a bordo. Ainda no voo, Amanda continuava a receber mensagens de apoio, enquanto a caixa de entrada do seu celular explodia. Ela olhou para Jayden. Ele lia o seu livro, tentando encontrar na narrativa um refúgio para suas emoções, e disse quase como um sussurro: "Você é mais forte do que eu seria." Jayden a encarou, os olhos brilhando de dor, de raiva, de resistência. "Não é força, é necessidade. Eu não posso me dar ao luxo de cair, nem agora, nem nunca." Em São Paulo, Marcos reuniu a sua equipe numa sala de reuniões que exalava poder. "Quero uma investigação completa", disse ele, a voz pesada como o granito, "sobre essa comissária, sobre as políticas dessa companhia, sobre cada detalhe desse voo." Ele sabia que a humilhação que Jayden sofrera não era um evento isolado, era um sintoma de um mal maior, enraizado nas relações de poder e nas injustiças que ele combatera a vida toda. Ele se lembrava de seu próprio passado, das portas que se fecharam na cara dele, dos olhares que o diminuíram, e jurou que seu filho não passaria pelo mesmo sem que o mundo pagasse um preço. Marcos discou o número de um amigo no Ministério da Justiça, exigindo que o caso chegasse às instâncias mais elevadas. "Isso não é apenas sobre Juan", disse ele, a voz tremulando de emoção. "É sobre cada rapaz negro que já foi julgado antes de dizer uma única palavra." De volta ao avião, Jayden recebeu uma nova mensagem do pai. "Tudo sob controle. Concentre-se no seu encontro. Mostre a eles quem você é, meu filho." Ele fechou os olhos, respirando fundo, enquanto guardava o celular. A raiva ainda queimava em seu peito. Mas, neste momento, ela já ganhava um propósito maior. Uma missão. Ele não era apenas uma vítima do preconceito. Ele era um símbolo de resistência, um grito contra um sistema que quer calar a sua voz. Enquanto o avião se aproximava do destino, os passageiros continuavam a murmurar, compartilhando a mesma indignação, que se transformava numa onda capaz de varrer tudo pelo caminho. Mary Ann, agora isolada na galley, ainda se agarrava à ilusão de que tudo permaneceria como antes, de que nada mudaria. Mal sabia ela que o mundo já começava a se mover, que a história de Jayden acendia uma faísca que ninguém seria capaz de apagar. Cada compartilhamento nas redes, cada comentário, cada grito de justiça era um tijolo a mais na muralha que se erguia para dizer: basta. Jayden, sentado em seu assento junto à janela, contemplou o horizonte que se tingia de vermelho pelo pôr do sol. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas também sabia que contava com o apoio de milhões, e principalmente com o de seu pai, para transformar essa humilhação em um movimento que atravessaria gerações. A injustiça que ele enfrentou é um grito que corta o silêncio. A fúria que queima em seu coração é a mesma que acende a chama da mudança. Não permita que essa história termine assim. Se você acredita que o preconceito deve ser confrontado, comente justiça e compartilhe este vídeo para que todos saibam que ele não será mais tolerado. E se quer ver Teresa responder pelas consequências de seus atos, enquanto Jayden transforma essa dor em uma jornada épica, deixe o seu like e inscreva-se neste canal para não perder o próximo capítulo. A tempestade já chegou e a justiça se aproxima com tudo. O avião tocou o solo, mas o impacto da verdade estava apenas começando. A humilhação de Jayden, forjada pelo veneno do preconceito de Mary Ann, transformava-se, neste exato momento, em um terremoto que abalaria as fundações da companhia aérea. O pai de Juan, Marcos Duarte,
Um titã cuja força vinha das dificuldades que vencera nas ruas. Não exigiria apenas desculpas. Ele exigiria uma revolução. Esta é a história de uma injustiça que se transformou em um grito de guerra. Uma chama que incendiou o Brasil e o mundo, mostrando que a dignidade é mais forte que o ódio. Prepare-se, porque a justiça não é apenas uma palavra, é uma força. O avião aterrissou com um solavanco, mas o verdadeiro impacto estava nas ondas de revolta que se espalhavam pelo planeta. Gideon Duarte, ainda sentado em seu lugar na classe executiva, olhou pelas janelas, o cielo avermelhado, como se ele refletisse a fúria que pulsava em seu peito. Ele já não era apenas um rapaz humilhado. Ele era o epicentro de um movimento que sacudia a companhia aérea e reverberava nas redes, nas comunidades, nas mentes de milhões. O vídeo de Amanda, que já contava com centenas de milhões de visualizações, transformara a cara justiça para Gideon em um hino, um grito contra o racismo que ressoava dos morros do Rio às metrópoles do planeta. Enquanto os passageiros desembarcavam, olhares de apoio e murmúrios de solidariedade acompanhavam Gideon, que se mantinha de cabeça erguida, a dignidade intacta. Ele sabia que a batalha ainda nem começara. Ela estava apenas começando, e ele estava pronto para lutar. No aeroporto, Mary Ann, a comissária cujas ações preconceituosas deram origem ao furacão, foi escoltada por seguranças até uma sala reservada, o rosto pálido, os olhos arregalados pelo pânico. A arrogância que a sustentara desmoronava como um castelo de areia atingido pelas ondas. Foi informada de que Gideon era o filho de Marcos Duarte, o magnata que controlava as rédeas da companhia aérea e que, naquele momento, enfrentaria um procedimento disciplinar que decidiria o seu destino. Sentada diante de uma mesa de conferência junto a executivos de expressão severa e um advogado da empresa, Mary Ann tentou se defender, a voz trêmula. Eu só fiz o meu trabalho. O bilhete dele parecia suspeito. Mas o advogado, um homem de terno impecavelmente cortado e um olhar afiado, a interrompeu. O bilhete era válido, senhora, e o vídeo que circula pelo mundo revela exatamente como a senhora acusou um passageiro sem quaisquer provas, apenas pelo preconceito. A senhora quer apresentar algo que justifique essa atitude? Sofia abriu a boca, mas as palavras se perderam na garganta. O vídeo de Amanda, projetado na tela, exibia cada um dos seus abusos. O tom acusatório, o chamado para a segurança, as algemas nos pulsos de Gideon, junto aos testemunhos dos outros passageiros, como o de Amanda e de Sophie, a comissária que se posicionara a favor do rapaz. Foi um veredito contundente, suspensão imediata, seguida de demissão por justa causa. Riane deixou a sala cambaleante, o mundo que ela conhecia desabando ao seu redor, enquanto, nas profundezas de seu coração, nascia a culpa, uma semente, amarga que a forçaria a encarar seus próprios demônios. Gideon, enquanto isso, encontrava seu pai no saguão do aeroporto. Marcos Duarte, um homem de presença imponente, cujos olhos estavam cheios de orgulho, raiva e amor, abraçou o filho com fuerza, como se quisesse protegê-lo de todo o mal do mundo. Você foi mais forte do que eu seria, meu filho, disse ele, a voz grave, mas cheia de emoção. Gideon sorriu, um sorriso que escondia a dor, mas que deixava transparecer a mesma determinação. Não foi força, pai. Foi o que você me ensinou. A nunca abaixar a cabeça. Marcos assentiu, os olhos brilhando de um propósito maior. Ele levou Gideon para uma sala privativa onde revelou seu plano. Um plano que marcaria o fim daquela era de impunidade. A humilhação não ficará sem resposta. Vamos transformar essa dor em algo maior, algo que mude as regras para sempre. Ele propõe a Gideon um papel central nessa jornada. A criação de um grande projeto de reforma na companhia aérea, uma iniciativa para erradicar o preconceito nas suas políticas, nas suas práticas e nas relações com os passageiros. Gideon aceitou na hora, sentindo que tudo o que atravessara até ali podia se converter em um legado para ele, para o seu pai e para todos que já passaram pelas mesmas injustiças. Vamos fazer essa mudança, pai, por mim, por você e por todos, que vem depois de nós. No dia seguinte, Marcos convocou uma coletiva de imprensa que parou o Brasil. Câmeras de TV, jornalistas de todo o mundo se reuniram naquele auditório para registrar o que ele tinha a dizer. Ele subiu ao pódio junto de Gideon, e sua voz reverberou como um trovão.
Meu filho foi humilhado por ser o que é, um rapaz negro cheio de sonhos. Mas ele não é o único. Todos os dias, pessoas são julgadas pela cor de sua pele, pelo sotaque ou pelas roupas que vestem. Isso precisa acabar. Ele, então, anunciou uma sequência de medidas. Treinamentos obrigatórios para todos os funcionários, uma avaliação nas políticas de atendimento e a criação de um fundo destinado a apoiar jovens negros nas suas carreiras na aviação. A plateia aplaudiu, mas Marcos ergueu a mão pedindo silêncio. Não é de aplausos que precisamos, é de mudança, e essa mudança começa por cada um de nós. Jiden, ao lado do pai, falou pela primeira vez com a voz firme, mas cheia de emoção. Eu não quero que ninguém tenha que atravessar o que atravessei. Mas se a minha história pode fazer o mundo escutar, se ela pode ser a porta para um futuro melhor, então, cada dor, cada humilhação valeu a pena. Suas palavras atingiram como um soco o coração de muitos presentes, enquanto Amanda, a passageira que gravara o vídeo, publicava um artigo nas redes, relatando o ocorrido e entrevistando outros passageiros. O texto, intitulado O Voo da Injustiça, a história de Jiden Duarte, viralizou, aumentando o impacto dessa jornada. Amanda recebera mensagens de apoio de todo o mundo, assim como mensagens de outras pessoas compartilhando experiências pessoais de discriminação. Profundamente tocada, ela escolheu se dedicar às coberturas de justiça social, transformando a indignação em propósito. Sophie, a comissária que se desculpara junto a Jiden, foi promovida a um cargo de liderança na nova estrutura da empresa, um lugar onde sua empatia e coragem passaram a ser um modelo para todos, mostrando que a humanidade deve sempre prevalecer sobre o preconceito. Mariane, a ex-funcionária que deu origem a essa onda, ficou sozinha, enfrentando o peso de suas ações, enquanto lia nas redes os comentários que estavam sendo compartilhados. Racista, vergonha. Você destruiu sua carreira. As mensagens a atravessavam como facadas, aumentando seu arrependimento. Foi assim que, em meio à dor, ela deu o primeiro passo para a mudança. Assistiu à coletiva de Marcos e Jiden, absorveu suas mensagens, refletiu profundamente e, com mãos trêmulas, escreveu uma carta pedindo desculpas a Jiden. Um pedido que vinha do fundo de sua alma. Eu estava errada, não tenho desculpas, mas prometo aprender, mudar e fazer melhor. Jiden, ao receber a carta, respondeu com uma mensagem simples, mas cheia de generosidade. Use essa culpa para se transformar, para fazer a diferença. A empresa, ainda sob a pressão de Marcos e da opinião pública, implementou as reformas prometidas. Treinamentos passaram a ser obrigatórios, enquanto as regras foram modificadas para que incidentes como o que aconteceu com Jiden não se repetissem. O fundo criado por Marcos já começava a apoiar dezenas de jovens negros que estavam construindo suas carreiras na aviação. A história de Jiden inspirou outras empresas a fazer o mesmo, aumentando o raio dessa mudança. Nas redes sociais, o movimento Justiça para Jiden se transformou num grito ainda maior por igualdade, enquanto pessoas compartilhavam suas experiências pessoais de superação, exigindo transformação nas empresas e nas comunidades. Alguns meses depois, Jiden embarcou em um novo voo, dessa vez como consultor da mesma companhia, para conduzir workshops sobre diversidade e inclusão junto às tripulações. Foi recebido com reverência pelos comissários, muitos dos quais o consideravam um herói, um modelo a ser seguido. Sentado junto à janela, ele abriu seu caderno e escreveu: A justiça nasce da verdade, mas se fortalece na ação. Ele contemplou o céu, que se estendia como um mar de possibilidades, sendo atravessado pelas asas do avião. A jornada que começara na dor transformara-se em um caminho de mudança permanente. A chama que Sofia acendera com seu preconceito era, na verdade, uma tocha que passou a guiar outros. A revolta que começara com um rapaz algemado se transformara em um movimento que ninguém podia calar. Cada passo de Jiden, cada palavra de Marcos, cada compartilhamento nas redes era um tijolo na construção de um mundo mais justo. A história de Jiden não era apenas sobre ele, era sobre cada pessoa que já fora julgada, silenciada, diminuída. E, enquanto o avião decolava, o mundo sabia que a justiça, quando alimentada pela dignidade, é uma força que ninguém consegue apagar.
A história de Jaden é um grito que ecoa em nossos corações, a prova de que a justiça pode vencer o ódio. A revolta que você sentiu ao acompanhar essa jornada é o início de um mundo onde o preconceito não tem lugar. Se você acredita que a dignidade deve prevalecer, comente justiça e compartilhe esta mensagem para inspirar outros a lutar por um futuro melhor. E se quer continuar a receber histórias que transformam, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. A chama da justiça já se acendeu e junto vamos mantê-la acesa. A história de Jaden Duarte, que compartilhamos ao longo de 3 capítulos, é muito mais do que um relato de injustiça. É um espelho que revela as dores, as lutas e as esperanças de um povo que, como o nosso, é capaz de resistir, se reinventar e vencer. Como brasileiro, nascido nessa terra cheia de contrastes, assistir à jornada de Jaden me tocou profundamente. A revolta que senti ao vê-lo humilhado, algemado, sendo acusado apenas pela cor de sua pele, é a mesma que atravessa tantos corações pelo Brasil afora. Quantos já passaram pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas injustiças? Mas essa raiva, essa dor, não deve nos paralisar. Jaden nos ensina que é preciso transformar essa dor em um motor de mudança. Ele se manteve de cabeça erguida, deu a volta por cima e usou a situação para fazer a diferença. Essa é a primeira lição que levo para a minha vida. Diante da injustiça, a saída é a resistência. Outro ponto que me tocou foi a união da comunidade nessa jornada. Amanda, a passageira que registrou o que aconteceu, é um lembrete poderoso de que o silêncio é cúmplice e que nossa voz, usada na hora certa, é capaz de mover mundos. Quantas vezes já presenciamos algo errado, mas deixamos para trás, por medo ou comodismo? A história de Jaden revela que é preciso ter coragem para se manifestar, para dizer, isso não é certo, para usar nossa voz naquilo que importa. Isso quer dizer filmar uma situação abusiva, compartilhar nas redes, apoiar as vítimas ou, nas conversas do dia a dia, rebater um comentário preconceituoso. Cada atitude faz a diferença. A jornada de Marcos Duarte, o pai de Jaden, também é um grande espelho para mim. Ele é a personificação de um homem que venceu na vida, que chegou longe, mas que nunca se esqueceu de suas raízes. Nascido nas favelas, ele enfrentou exatamente as mesmas dificuldades que seu filho. Construiu um império, mas permaneceu fiel às lutas pelas quais passou. Quando viu seu filho sendo humilhado, ele não ficou calado. Ele exigiu justiça. Ele usou seu poder para apoiar uma mudança que ficou maior que ele. Isso é o que significa ser um líder, permanecer junto às suas raízes enquanto se sobe, aumentando o espaço para que outros também subam junto.